Alerta na saúde, confirmado o primeiro caso de dengue em Chapecó. Autoridades também reforçam os cuidados para prevenir o novo coronavírus. Já passam de 40 os casos suspeitos em Santa Catarina. O surto da doença reflete em outros setores como a economia. Vamos saber os impactos da escalada do dólar no seu bolso. Tem ainda a previsão do tempo e a mobilização dos moradores do bairro EFAP para manter a base da PM em funcionamento. O Jornal da UNO está no ar. Olá, a Secretaria de Saúde de Chapecó confirmou o primeiro caso de dengue registrado esse ano na cidade. A paciente é uma mulher de 60 anos que mora no bairro Cristo Rei. Depois da confirmação, a região recebeu a aplicação de inseticida. Esse ano já foram registrados 20 casos suspeitos de dengue em Chapecó. 13 deram negativo, 6 ainda aguardam o resultado de exames. O Aedes aegypti é transmissor também de doenças como o Zika vírus e a chikungunya, que não tem casos registrados no município. E os casos do novo coronavírus também preocupam. Em Santa Catarina, mais de 40 pessoas estão sendo acompanhadas com suspeita da doença. Em Chapecó, a Secretaria de Saúde monitora 2 pessoas, uma mulher de 42 anos e uma menina de 10. Elas voltaram da Itália no mês passado e apresentaram sintomas do novo coronavírus. Amostras foram coletadas e encaminhadas ao laboratório de referência em Florianópolis. A família recebeu orientações e está em quarentena domiciliar. Além da preocupação com a saúde, o novo coronavírus também está mexendo com a economia. O índice de confiança do consumidor chapecoense registrou queda neste mês de março. É a terceira queda consecutiva no trimestre. Acompanhe os detalhes da pesquisa realizada pelo curso de Economia da UNO Chapecó, em parceria com o Sicom Pesquisas. Olá, tudo certo? Hoje falaremos sobre o Índice de Confiança do Consumidor Chapecoense, que apresentou queda neste mês de março. A pontuação do índice foi de 96,49 em fevereiro e reduziu para 95,61 pontos em março, uma queda de 0,88%. Foi a terceira queda consecutiva no trimestre e, com isso, a variação acumulada destes 3 primeiros meses de 2020 é de menos 6,64%. Sobre o comportamento dos subíndices, o índice de condições econômicas também sofreu redução neste mês, de menos 10,22%. Dos 98,35 pontos em fevereiro, caiu para 88,30 pontos neste mês de março. Já o índice de expectativa de consumo aumentou neste mês, com uma variação positiva de 4,98%, alcançou os 100,10 pontos. Este também foi o único índice que apresentou uma variação positiva neste mês. O índice de endividamento e inadimplência do consumidor chapecoense havia atingido 141,60 pontos no mês passado e em março ele teve uma redução de 4,68%, registrando 134,97 pontos. Essa redução demonstra que houve aumento no endividamento dos chapecoenses. Uma das possíveis causas dessa diminuição na confiança dos consumidores no mês de março é a época do carnaval, que faz com que as pessoas deixem de comprar bens duráveis, como móveis e eletrodomésticos, por exemplo. Outro fator de impacto que trouxe consequências ruins para o mercado financeiro é a disseminação do novo coronavírus. Essa situação pode prejudicar bastante o Brasil porque a China é um importante parceiro comercial. Essas foram as informações. Muito obrigado e até a próxima. Nas últimas semanas, a cotação do dólar vem batendo recordes e chegou a passar da marca dos R$ 4,50. Mas você sabe por que a moeda americana está em alta e como isso impacta na sua rotina e no seu bolso? A Juliana Giongo conversou com um economista e traz mais informações para a gente. Olá, Juliana! Olá, Marina. A variação da taxa de câmbio impacta mais na nossa vida do que a gente possa imaginar. Nós vamos conversar agora com o professor e economista aqui da UNO Chapecó, Christian Peliza. Professor, explica pra gente por que o dólar subiu tanto nesses últimos dias.
A epidemia do coronavírus, que começou na China, acabou causando um certo estrago na parte de produção e comércio entre os países, né? A China é a segunda maior economia do mundo, então aí já tem um peso bastante grande e existe ainda o temor de que isso espalhe para os demais países. A gente vê a Itália agora, né? Nesses momentos de incerteza, os investidores acabam comprando mais dólares, porque é um investimento mais seguro nesses casos. E isso faz com que a taxa de câmbio valorize, quer dizer, o dólar valorize frente às demais moedas, no nosso caso, o real. E qual é o grande impacto disso, o impacto negativo na vida dos brasileiros? De maneira geral, os produtos importados vão ficar mais caros, né? O valor do dólar aumenta, então a gente vai pagar mais caro pelos produtos importados. E também por aqueles produtos em que vão utilizar algum tipo de matéria-prima importada, ou máquinas, equipamentos, quer dizer, essas empresas que dependem de importação, elas vão ter um custo mais alto e tendem a passar para o consumidor. Então tem um certo peso sobre a parte inflacionária, vai custar um pouquinho mais caro alguns produtos aí do nosso consumo. A parte positiva, dá para se avaliar algum cenário positivo da alta do dólar? Sim, para alguns setores a alta do dólar acaba sendo benéfica, né? O setor exportador acaba tendo uma renda maior, acaba tendo uma receita maior porque o dólar está mais valorizado. E também a parte de turismo, né? O Brasil acaba se tornando um destino barato. Eu diria que para nós aqui no Oeste, algumas das nossas grandes empresas exportam, né? Então para elas pode ser um cenário um pouco positivo aí o dólar estando valorizado. Alguma recomendação em relação às finanças pessoais, alguns cuidados que se deve ter nesse período de alta de dólar? Esse seria um momento para ter ficar um pouquinho mais seguro, né? Se resguardar, não assumir muito risco. E, assim, questão de planejamento de viagem, por exemplo. A viagem internacional agora está custando mais caro, então não seria o ideal. A gente teria que esperar para ter uma noção exata do que vai acontecer mais algum tempo até ver se essa epidemia dá uma acalmada, enfim, o que acontece daqui para frente, né? Tá certo. Professor Christian Pelisa, muito obrigada pelas suas informações. É isso aí, então é um momento de se precaver, de ter um pouco mais de cuidado e talvez aquelas compras no Paraguai que as pessoas costumam fazer, agora vai ficar um pouquinho mais salgado, né? Mas fica a avaliação. Marina, voltamos ao estúdio contigo. Obrigada, Juliana. Depois do intervalo tem as informações do esporte, oportunidades para quem quer fazer um curso superior à distância e a previsão do tempo. A gente já volta. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. O mercado de cervejas artesanais está em constante crescimento aqui no Brasil. Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apontam um crescimento de cerca de 9 mil produtos por ano, cerca de 13 produtos para cada marca. O mercado atinge principalmente os jovens entre 30 e 35 anos e querem sair dos seus empregos atuais para empreender nessa nova área. Com o objetivo de proporcionar uma maior relação entre os produtores de cervejas artesanais, o acadêmico de Sistemas da Informação João Fernando Peretti desenvolveu um protótipo de software móvel para formulação e compartilhamento de receitas de cervejas. A plataforma escolhida foi o sistema Android, devido sua grande abrangência entre os dispositivos móveis, o que possibilita que o aplicativo seja utilizado por grande parte da população. A indústria cervejeira brasileira produz cerca de 14 bilhões de litros de cerveja por ano e atualmente emprega 3 milhões de pessoas. Eu sou Taivan Bete, seu Uno Ciência. Até a próxima! Cursos na modalidade EAD estão com inscrições abertas na Uno Chapecó. Na modalidade de bacharelado, com duração de 4 anos, os cursos oferecidos são Administração e Ciências Contábeis, além de Biblioteconomia, com duração de 3 anos. Na licenciatura, com duração de 4 anos, os cursos disponíveis são Ciências da Religião e Pedagogia. Já no Tecnólogo, que dura 2 anos, estão abertas as inscrições para Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing e Processos Gerenciais. O EAD Uno Chapecó oferece
oferece polos em Chapecó, Descanso, São Lourenço do Oeste, Guaraciaba, Catanduvas e Florianópolis, o que facilita a realização de atividades presenciais. Para saber mais sobre a modalidade e as inscrições, você pode acessar o site da UniChapecó. Esporte, as meninas da Chape Vôlei entram em quadra no sábado contra o time de São José dos Pinhais. É a última rodada da primeira fase da Superliga B. A Chape vai para o jogo embalada depois da primeira vitória na competição. A equipe venceu em casa o Sport Recife por 3-0. A capitã Mila Christi foi eleita a melhor da partida. Hora de saber como fica o tempo no fim de semana? Veja na previsão. O sábado vai ser de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. A mínima é de 18 e a máxima de 29 graus. Domingo também não deve chover. O dia começa com temperaturas amenas. A mínima é de 17 e a máxima chega aos 30 graus. Depois do intervalo, vamos falar da situação da base da PM no bairro EFAP e as alternativas para manter o local em funcionamento. A inserção de estudantes com deficiência visual na escola regular é uma realidade crescente no cenário da educação brasileira. O atendimento educacional especializado é uma das estratégias desenvolvidas para possibilitar a inclusão e atender às necessidades específicas desses alunos. Os desafios enfrentados pelos professores que atuam nesse atendimento foi tema do trabalho de conclusão de curso das egressas de pedagogia da UniChapecó, Ediane Mior e Giovana Grappilli. As egressas realizaram entrevistas com professoras que atuaram com crianças cegas ou com baixa visão nos últimos 4 anos em 2 escolas municipais, uma no município de Chapecó e outra em Ceará. As pesquisadoras constataram que o fato dos alunos com deficiência visual estarem inseridos na escola regular não garante que se sintam incluídos e tenham condições satisfatórias de aprendizagem. As professoras ressaltaram a importância de recursos auxiliares para ensinar, como lupas, lentes, materiais com letra ampliada ou recursos ampliadores de telas, e destacaram que nem sempre a escola viabiliza estes equipamentos. Outro desafio identificado na monografia foi a falta de participação das famílias no processo educacional. Além disso, há uma sobrecarga de funções, sem que sejam propiciados aos professores condições de desenvolvimento profissional para atender a tantas demandas. Helen Keller foi uma escritora, filósofa, conferencista e ativista social norte-americana. Aos 18 meses de idade, ela perdeu a visão e a audição, e em 1904 tornou-se a primeira pessoa surda e cega a conquistar um bacharelado. Eu sou Alana de Bairros e esse é o Unisciência. Até a próxima! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. UniChapecó. A Prefeitura de Chapecó assinou um convênio com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 95 milhões. Os recursos vão ser investidos em diversas obras de infraestrutura. A principal delas é a duplicação da Avenida Leopoldo Sander, prevista para começar em maio. Também serão revitalizadas vias como a Fernando Machado, entre a BR-480 e o Shopping, a 7 de Setembro, a Uruguai e a Borges de Medeiros, que deve ser alargada no trecho entre a Benjamin Constant e o terminal rodoviário. O convênio vai possibilitar ainda a instalação de ciclovias e investimentos em iluminação pública. O bairro EFAP é um dos que contam com uma base da Polícia Militar aqui em Chapecó. Mas a estrutura do imóvel tem problemas e o comando da PM chegou a pensar em fechar a unidade. Preocupados com a situação, moradores e empresários do bairro decidiram unir forças para manter o funcionamento da base. A base funciona no bairro há 10 anos e faz toda a diferença para os moradores. Aqui é uma grande presença a base aqui na IFAP, por causa dos polícias que
sempre estão em ronda aqui. Que você vai sair a base, onde é que temos polícia em ronda? Pode ter um ou dois, mas quando se liga, onde é que estão? Agora estão demorando para chegar aqui, se estão no centro. Aí vocês vão tudo lá no centro, piora as coisas. Essa aqui é a base da Polícia Militar localizada aqui no bairro EFAP. Ela atende a cerca de 70 mil habitantes. Além da demanda local, os policiais eles prestam apoio a municípios da região, como os municípios de Guatambu, Caxambu e Planalto Alegre. Nesta base da PM aqui na EFAP, são registradas apenas denúncias. Mas o prédio tem problemas na estrutura. São deficiências hidráulicas e elétricas que motivam o comando da Polícia Militar a pensar sobre o fechamento da base da PM no bairro EFAP. Começaram a surgir problemas de ordem elétrica, problemas hidráulicos, problemas na pintura, onde nós, enquanto Estado, nós não tínhamos como fazer a manutenção e infelizmente, com a falta de manutenção, o ambiente ficou inviável a permanência daqueles locais. Agora, há que se entender também que nós estamos com uma base lá fora da filosofia do Comando Geral atual, que é de não ter bases operacionais, e sim o policiamento ficar disposto para todas as áreas do município, e não concentrado apenas em um local, onde nós temos que permanecer com um efetivo ali praticamente estático, onde ele poderia ser dinâmico. Para resolver o impasse, a comunidade se uniu e resolveu ativar o Conselho Comunitário de Segurança. O CONSEG é uma organização popular com cerca de 20 anos em Chapecó. A entidade ficou inativa por alguns anos e voltou às suas atividades para atender a demanda dos moradores. O objetivo do CONSEG é juntar fundos para reformar a base da PM na EFAP. Aí agora nós estamos refazendo toda a obra da reforma com iniciativa privada. Então nós estamos a recursos próprios dos empresários e da comunidade. Então a gente está retomando toda essa parte, incentivo da população e do meio empresarial, juntamente também com a subprefeitura da EFAP, que está um grande parceiro nosso aí também, que estamos conseguindo com a Secretaria da Infraestrutura do município. Então a gente conseguiu bastante coisa nesse quesito e estamos realizando as atividades em etapas aí. Uma das demandas da população é que sejam registrados boletins de ocorrência na base, além do aumento do efetivo. Para a gente seria muito bom que ficasse aí, né? Desde para fazer o boletim de ocorrência também, né? E pelos negócios dos acidentes, que a gente tem que chamar o pessoal do centro, né? Para vir fazer as ocorrências de acidente. E desde para a própria segurança da população, né? A obra já iniciou e o CONSEG conta com a ajuda da comunidade para finalizar as reformas o quanto antes. Expectativa, nós não estamos dando prazo, porque nós dependemos hoje de ajuda da comunidade. Então tem uns que podem durante a semana, tem uns que não podem só no final de semana. Então nós estamos tentando fazer essa demanda maior durante a semana, que é o que mais precaver, que mais está impactando hoje. Em função do prazo também, se voltar a chover ou coisa assim, nós já verificamos se já fica sanado realmente os problemas. Que se dá uma chuva forte agora a gente já vê a parte de drenagem como é que fica, se nós arrumar o telhado agora a gente já vê a parte de telhado como é que fica. Sanando esses problemas, então a gente já tem uma parte andada. Depois a parte estrutural, mesmo se chover nós conseguimos fazer a parte interna, então a gente está tentando no máximo 1 mês a 2 meses, mais tardar já está tudo pronto a base. O Jornal da UNO está terminando, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Um ótimo fim de semana para você e até lá!